Fala aí pessoal, Danilo Bastos aqui, bem-vindos a mais um vídeo no canal. A minha ideia desse vídeo é bater um papo com vocês sobre algumas lições que a gente pode extrair do mercado de fundos imobiliários, tudo embasado, eu vou mostrar umas imagens aí, para que a gente não seja vítima de lacração de internet, tá? O que eu chamo de lacração de internet? Infelizmente, não só sobre fundo imobiliário, mas investimentos em geral, tem muita gente falando coisas sem embasamento. E isso confunde o investidor iniciante. Isso faz com que o investidor iniciante mais leigo, mais sem experiência, tome decisões de investimentos erradas que vão se traduzir ali em fortes prejuízos na carteira. Tá? Se você não me conhece, meu nome é Danilo Bastos, eu sou analista e consultor de investimentos, sócio fundador da Ticker Research, que é uma casa de análise de investimento, onde a gente faz análise de ações, fundos imobiliários, Fiagro, FINFRA, renda fixa, ativos no exterior, etc. E é uma consultoria de investimento, CVM, onde a gente substitui o assessor de investimento na XP, na Genial, na Warren, nas principais corretoras aí do Brasil, na Avenue lá fora também, e encaminha você em direção aos seus objetivos financeiros. Se você quiser saber mais sobre os nossos produtos, link aqui na descrição do vídeo, beleza? Não me deixa de me seguir lá no Instagram também, @DaniloGBastos, está aparecendo aí para você. Lá eu posto muito sobre investimentos em geral, principalmente sobre fundos imobiliários, que é a minha área de especialização como analista, tá? Então vamos lá. O que a gente está vendo hoje no mercado de fundo imobiliário, tá? Muita gente falando besteira, muita gente que tomou decisão equivocada repetindo essas besteiras. Isso vem causando aí uma confusão enorme na cabeça dos investidores. Então, vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, a gente vai comentar. A primeira delas é esse gráfico aí que vocês estão vendo. Esse gráfico representa o IFIX, né? O que é o IFIX, Danilo? O IFIX é o índice, seria o Ibovespa dos fundos imobiliários, né? Um índice criado pela nossa Bolsa de Valores, a B3, com o objetivo de medir o desempenho médio dos fundos imobiliários. Esse gráfico aí é desde 2011, né? Desde janeiro de 2011, que é onde a gente tem dados, tá? Sobre o mercado de fundos imobiliários. E apenas olhando para esse gráfico, a gente consegue já extrair algumas lições. Primeiro é que o patrimônio em fundo imobiliário cresce ao longo dos anos. Fica claro aí para vocês, né, que o patrimônio cresce ao longo dos anos. Tem muita gente na internet falando que patrimônio em fundo imobiliário não cresce. Tem muita gente na internet falando que fundo imobiliário não faz sentido na fase de acumulação, só lá na frente, quando você estiver vendo de renda. Aí é óbvio que ele tem o produto dele como melhor, né? Cita produtos melhores, etc. E aqui eu quero tirar essa imagem para falar um negócio muito importante para vocês. Não existe o melhor produto de investimento, tá? É muito comum quem está começando ficar, eu invisto em quê? Qual será o produto que eu invisto? Cara, todo investidor tem um objetivo de curto, médio e longo prazo. Curto prazo, por exemplo, reserva de emergência. Exemplo de médio prazo, trocar de carro a cada 5 anos. Exemplo de longo prazo, viver de renda, tá? Então você vai ter no seu portfólio amplamente diversificado uma série de ativos financeiros para o curto, médio e longo prazo. E aí você vai ter muita renda fixa, você vai ter ativos no exterior dolarizado, acho muito importante ter. Você pode ter fundos imobiliários, você pode ter ações de dividendos, você pode ter Fiagro para quem tem um pouco mais de apetite a risco, enfim, existe uma infinidade de produtos. Você pode investir diretamente via fundos de investimento, via ETFs. Cara, você tem uma infinidade de produtos que você pode utilizar para compor o seu portfólio amplamente diversificado. Não tem o que é melhor, não tem copiar o portfólio do amiguinho, tem você definir claramente quais são os seus objetivos financeiros, o seu apetite a risco, né, a sua tolerância ao risco, e montar um portfólio que faça sentido para você atingir esses objetivos financeiros. Beleza? É um trabalho que a gente faz aqui na nossa consultoria, onde a gente pega na mão do investidor e conduz o investidor. Se você está investindo por conta própria, estudando pra caramba, porque não tem outro caminho de investir por conta própria, ou se você assina as casas de análise de investimento, a gente também tem esse serviço aqui, e está recebendo uma enxurrada de conteúdo, você tem que montar a sua estratégia. E não é decidindo o que é melhor. Se você está nessa de, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo, usando como um cardápio, né, um leque de opções de investimento, ao invés de montar um portfólio amplamente diversificado, provavelmente você está fazendo errado. Muito provavelmente você vai perder dinheiro, vai se frustrar, etc. Beleza? Então vamos voltar na imagem. Então a gente tem o IFIX aí desde 2011 mostrando que ele serve sim, né, para acumulação de patrimônio, que o patrimônio em fundos imobiliários cresce. Mas a gente também nota nessa imagem que o patrimônio em fundo imobiliário cresce em zigue-zague. Não está óbvio para você isso aí? Ele não cresce em linha reta, pessoal. O patrimônio cresce em zigue-zague. Então você já sabe que a gente vai ter fase de alta e você já sabe que a gente vai ter fase de baixa. Olha só, vou sinalizar para vocês ali a primeira
onde eu estou sinalizando com a mãozinha, foi a crise que a gente passou no governo Dilma, tá? A gente teve o mercado de fundo imobiliário andando de lado por meses. Quem comprou nessa fase surfou essa alta que a gente teve na sequência. Muita gente nessa época vendeu desesperado, correu para as montanhas, falou um monte de besteira na internet, sem saber do básico, né? Esse tipo de ativo performa bem no longo prazo, ele só faz sentido para quem 7, 10 anos para frente, essa é a visão. Também pode fazer sentido para alguns casos específicos ali de investidores que estão transformando um patrimônio de imóvel em fundo imobiliário para ter renda imediata, mas o crescimento patrimonial vai acontecer no médio prazo, beleza? Vou sinalizar para vocês ali agora a pandemia, olha só. Ali na pandemia, aquela queda que vocês estão vendo, é a queda da pandemia. Muita gente vendeu desesperado, saiu correndo, etc. Puta, perdeu uma baita grana e na sequência a gente já teve a alta. E ali, por fim, onde eu estou sinalizando para vocês agora, é a queda que a gente está tendo nesse momento, que está causando essa gritaria toda de internet. Essa queda é irrelevante para o investidor de longo prazo. Fica claro isso para vocês, pessoal, que é uma queda irrelevante para o investidor de longo prazo, mas para quem está investindo aí sem estratégia, sem nada, fica desesperado mesmo, coloca todo o dinheiro ali, só quer saber de renda passiva como se esse fosse o único produto capaz de gerar renda passiva e aí acaba quebrando a cara, beleza? Então vamos aqui mostrar mais coisa para vocês. Essa outra imagem que eu vou colocar agora compara os fundos imobiliários com o IPCA. O IPCA é o nosso principal índice de inflação, né? O índice oficial de inflação aqui no Brasil, não é o único, mas é o índice oficial calculado lá pelo IBGE e tem muita gente na internet falando que fundo imobiliário não repõe a inflação. Galera, repõe, olha aí, como no longo prazo, não é o prazo que você quer, é o prazo que você chuta, o prazo que você tolera. Pensa de novo aí 7, 10 anos para frente, por isso que é só uma fatia do seu portfólio diversificado, ele vai repor a inflação sim, com tranquilidade. A diferença entre o gráfico do IPCA e o gráfico do IFIX, né, que é a média dos fundos imobiliários, é retorno real, ou seja, retorno acima da inflação. Beleza? Vale lembrar de novo que o IFIX é a média de resultado aí do mercado de fundos imobiliários. Seu objetivo é performar acima da média. Quem está na média tem um retorno medíocre, né? E se você não está conseguindo superar a média, pode ser porque você é iniciante, porque você não buscou informação adequadamente, ou porque o profissional que te orienta está te orientando de maneira equivocada, ou às vezes você não está seguindo a orientação dele. É muito comum a gente receber na consultoria, ou mesmo nas nossas assinaturas, investidores que vêm de outros profissionais, metendo o pau no profissional, falando que o profissional não conseguiu entregar o resultado, aí você olha o que o cara recomendou e o que o investidor fez, ele não fez o que o cara recomendou, não fez no momento correto, não fez da maneira correta. Eu não vou vender esse ativo que ele falou porque eu estou no prejuízo, então eu vou ficar esperando como se fosse acontecer um milagre, ele valorizar. Eu não vou comprar porque o meu preço médio é isso. Cara, bom, aí você não vai ter resultado nenhum, né? Você quer pegar a receita e fazer as modificações e ainda culpar o profissional, aí não faz sentido. Então, ou você estuda muito ou você delega, tá? Então, ficou claro aí no gráfico do IPCA que você consegue sim superar a inflação ao longo dos anos. Se você não está conseguindo, cara, acompanhar o mercado, se você não está conseguindo acompanhar nenhum profissional, minha sugestão, claro, vem para a nossa consultoria. A gente vai pegar na sua mão, fazer reuniões periódicas, você não vai transferir dinheiro para a gente, o dinheiro fica na sua conta, mas a gente vai orientar você mês a mês. Link na descrição aqui ou me chama lá no Instagram, tá? Agora, vou incluir nesse gráfico do IPCA o gráfico do IDIV, tá? É o que está aparecendo aí para vocês agora. O que é o IDIV? O IDIV é o índice de dividendos da B3, o índice de ações das empresas boas, pagadoras de dividendos. Tem muita gente que fala, fundo imobiliário não dá certo, eu vou para ações, só ações que crescem, só ações que é isso, só ações que é aquilo, porque fulano de tal falou que é conta do vigário, etc. Cara, olha aí, o retorno histórico dos fundos imobiliários é muito semelhante ao das ações de dividendos. De novo, a gente está falando da média. Sua obrigação como investidor ou como profissional é fazer com que o teu cliente supere a média de mercado. Então fica claro aí para vocês que o desempenho histórico dos fundos imobiliários e das ações de dividendos é muito semelhante. É claro que tem muito fundo imobiliário lixo porcaria e tem muita empresa lixo porcaria. Você tem que fazer um trabalho para não investir neles, tá? Foguete estourando lá fora. Enfim, então, bom, é isso, o gráfico do IDIV das ações, muito semelhante, então não é sobre qual é melhor, é para você ter os dois na sua carteira. De novo, eu estou falando de portfólio diversificado, só é aceitável você não ter uma ampla diversificação quando você está começando, logo no comecinho. Ainda assim você vai ter a maior parte do seu patrimônio em renda fixa, então você não vai correr risco de renda variável se você está fazendo direito, beleza?
fundo imobiliário e ações, desempenho muito semelhante, ações de dividendos. Vale lembrar aqui que se você olhar aí com atenção gráfico, né, vou colocar a imagem na tela de novo, vocês vão notar que tem períodos que os fundos imobiliários têm um desempenho melhor que as ações de dividendos e tem período que as ações de dividendos têm um desempenho melhor que os fundos imobiliários. Neste momento, lá no finalzinho do gráfico, o desempenho das ações está levemente maior do que o desempenho dos fundos imobiliários, mas isso vai oscilar com certeza absoluta ao longo dos próximos anos, como foi nos últimos anos. Beleza? Vou colocar esse outro gráfico aqui dos fundos imobiliários e o CDI. Olha, o IFIX de fato anda em linha com o CDI, tá bom, pessoal? Então o pessoal fala, então eu vou para renda fixa, para que eu vou correr risco de fundo imobiliário se eu posso ir para renda fixa? Galera, portfólio amplamente diversificado, você vai ter renda fixa, tem que ter renda fixa, cara, não tem como, ainda mais no Brasil com juros elevadíssimos, juros médios do Brasil aí extremamente elevado, então tem que ter renda fixa na carteira sim, e não tem que ter um desempenho igual ao do IFIX, tá? Você só vai ter esse desempenho semelhante ao CDI se você for medíocre, se você estiver dentro da média, você tem que por conta própria, estudando pra caramba, ter um desempenho melhor do que o IFIX, ou buscar ajuda de um profissional que te entregue um desempenho melhor do que o IFIX, que é o que a gente faz aqui. Dá uma olhada, esse aí é o desempenho da nossa carteira, como ela supera o IFIX. Tá? A nossa carteira tem apenas 3 anos, mas a gente espera que esse resultado vai continuar. O desempenho aí da nossa carteira está cada vez mais afastando da média de mercado, né? Então a gente tem muita convicção que esse resultado vai continuar. Isso não é mérito meu, mérito do meu time aqui de análise, né? A gente tem uma equipe aqui trabalhando com a gente. Todo analista profissional que eu conheço vai conseguir te entregar um desempenho melhor. Todo consultor de investimento que faz um bom trabalho vai conseguir te entregar um desempenho melhor. Então leva isso em consideração. Às vezes você é médico, advogado, engenheiro, etc, empresário, seja lá o que você for, você trabalha pra caramba e no seu tempo de lazer você quer se dedicar à sua família, fazer teu esporte, estudar outras coisas, até para ganhar mais na tua profissão, talvez não faça sentido você perder horas e horas estudando investimento. Claro que estudar é sempre bom, você deve estudar alguma coisa, mas você não vai conseguir um desempenho espetacular estudando meia boca com o celular ali na mão enquanto você vê série no Netflix. Não vai conseguir, cara. Lamento te decepcionar. Então, ou você estuda de verdade, ou você delega para um profissional bom, porque não tem outro jeito de você acumular patrimônio com investimentos. Sem ser dessa forma, aliás, não tem jeito de você acumular patrimônio nada. Beleza? Espero ter te ajudado com esse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir esse vídeo também, de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. E não deixa de me seguir também lá no Instagram, @DaniloGBastos. Grande abraço e até o próximo vídeo.